Começar meditando na palavra de Deus. Hoje é culto de doutrina. Nós vamos estar meditando aqui na palavra de Deus, porque hoje não fala mais culto de doutrina, né? Fala culto de ensino, culto, mas aqui é culto de doutrina, né? Culto da sã doutrina. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Aqui vamos começar a leitura aqui em livro de Romanos, capítulo 13 de Romanos, e o versículo 6, versículo 7 e o versículo 7, né? 6 e 7. Porque por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre nós cumprir o nosso dever com os homens, né? Cumprir o dever na terra aqui, com os homens, com os governos, cumprir o nosso dever, para cumprir também o dever de Deus, para cumprir com o dever de Deus, porque se não cumprir com o dever aqui, não tem como cumprir também com o dever de Deus, porque uma coisa está ligada na outra. Desde que não esteja ferindo a palavra de Deus, nós devemos obedecer. Devemos fazer, devemos tratar e cumprir, devemos pagar, porque é o nosso dever como cristão. Então a Bíblia nos diz que devemos cumprir o nosso dever, andar direito, devemos cumprir com o dever do governo, pagar nossos impostos, né? Pagar o que devemos, não burlar, não enganar para não pagar, porque quando nós fazemos isso, nós estamos burlando a lei de Deus. Estamos burlando a lei de Deus. Quando a gente engana, a gente burla a lei dos homens, dos governos, que foi deixado por Deus também. Nós estamos burlando a lei de Deus, nós estamos enganando. Muitos estão fazendo isso, às vezes até sem pensar, estão fazendo e estão pecando. Por que estão pecando? Estão sonegando, mentindo, defraudando papéis, né? Escrevendo o que não se deve lá, escrevendo o que não é, para poder receber alguma coisa, talvez receber algum auxílio, talvez receber algum benefício que, se não fosse para mentir ali, falar alguma coisa, não receberia. E tudo isso, Deus, Ele está vendo. Por quê? Quando a gente faz isso, nós começamos a burlar a lei dos homens, nós também estamos pecando perante Deus. Tudo é assim. Estamos pecando perante Deus, mentindo, né? Para receber algum tipo de bolsa, né? Bolsa Família, receber aposentadoria, né? Fingir que está mais doente do que o necessário, para poder receber alguma coisa, e assim por diante. Quer dizer, nós estamos pensando que estamos tomando vantagem, quando não, estamos pecando contra Deus. E o diabo também sabe disso, ele está marcando tudo. Por quê? Ele é um enganador. Então, quando a gente faz isso, a gente está pecando. Estamos pecando. Estamos burlando as leis. Coloca lá: eu preciso disso, então eu vou falar que eu estou sem isso, sem aquilo. E muitas vezes não, é mentira. Coloca no papel como se fosse verdade.
Ah, Deus me deu isso, recebi uma benção de Deus. Deus me deu essa benção. Deus não compactua com pecado, Deus não compactua com mentira, Deus não compactua com coisa errada. Ah, eu coloquei isso, aquilo ali, mas Deus não aceita esse tipo de coisa. Eu me lembro uma vez que para mim receber eu perguntei para uma pessoa que fazia esse tipo de coisa, esse cadastramento, e eu me lembro que pessoas com mais posse iam lá e mentiam para receber certos benefícios. Muito mais posse do que eu, mentia e recebia. Aí ela falou: ó, você tem que fazer assim, assim, né? Você tem que falar que não tem isso, isso, isso. Eu falei: não, prefiro ficar sem receber nada do que ter que fazer isso e pecar contra o meu Deus. Então nós não podemos mentir, nós não podemos fazer coisa, falsificar documento, coisa desse tipo. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: pagai, ó, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. A Bíblia é bem clara. E no versículo 8 de Romanos, a Bíblia diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ó, a ninguém devais coisa alguma. Não é não dever, é não dever e não honrar o que deve. Não dever e não dever e não cumprir o que deve. É não cumprir. Ficar devendo, ficar sujo na praça, né? Fazer coisa dívida que não pode pagar, sabendo que pode correr o risco de não pagar. Deixa uma continha ali, uma continha aqui, esquece lá para a Dona Maria 5, para o seu Zé mais 10, para o fulano mais 15, e assim por diante, e deixa passar, achando que isso aí não vai ter nada, que Deus esqueceu isso aí. Não é assim não. Deus não esquece e o diabo também não esquece. Ele marca lá também. Está lá, tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo, tal lugar aconteceu isso, ficou devendo e não pagou. Ele é o nosso acusador. Acha que vai chegar naquele dia e ele não vai apresentar isso? Então tem que honrar. Ó, não devais coisa alguma, a não ser o amor. O amor tem que, aí nós temos que dever todo dia o amor. Mas outras coisas não. Muitos não honram os seus compromissos. Faz compromisso e não honra. Assina coisa e não honra. Combina as coisas e não faz. Promete e não cumpre. Achando que não vai, não tem problema. Mas a Bíblia fala assim, que toda palavra que sair ociosa da vossa boca, vão te dar conta no dia do juízo. Então, se você comprometeu nem que for de boca, vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Porque é assim, não podemos fazer as coisas e não cumprir. Dever e não pagar, deixar aquela continha ali. Eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu trabalhava no correio ainda, e eu passei num lugar e peguei um salgado lá, um salgadinho, e ficou faltando um pouquinho, centavos assim, acho que 40 centavos. E eu fui embora, e ali foi passando o dia, eu esqueci, fiquei meio assim envergonhado de voltar, fiquei meio chateadão, e acabou. A mulher fechou o bar lá, o lugar onde ela vendia lá o negócio, o salgado, ela fechou, e eu fiquei com aquilo ficou martelando dentro da minha cabeça, com certeza o Espírito Santo falava: você tem que acertar. Eu ficava com aquilo ali pensando, e um dia encontrei ela, falei: hoje eu vou acertar a minha conta, né? Parei ela no meio da rua, ela até estranhou, falei: olha aqui, eu aquele dia assim, eu fiquei devendo lá. Ela falou: não me lembro não,
Eu falei, não, mas foi sim, eu quero te dar mais agora, que eu quero acertar. Ela falou, não precisa, não. Eu falei, não, eu quero. Ela não quis pegar. Eu falei, tem certeza? Ó, então a senhora está falando. Não precisa. Aí eu fiquei em paz com ela. Fiquei em paz. Ela não quis receber de jeito nenhum, mas aquilo ficou na minha cabeça. Então, parece que, Deus não vai se importar que eu fiquei devendo 5 ali, 10 aqui, 2 lá. Deus não vai se importar. Deus é justo, é santo. Essas pequenas coisas que nos faz talvez deixar até de ganhar o reino dos céus. As pequenas coisas. Então, tem que vigiar. Lucas, capítulo 14 de Lucas, e o versículo 28, diz assim, 14, 28: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Ó, tá vendo? Por quê? Tem que fazer as contas. Não vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Tem gente que vai fazendo as coisas de qualquer jeito, crente que vai fazendo as coisas de qualquer jeito, entra em embaraço, entra em tropeço, entra numa dívida que não pode pagar, depois fica chorando, e às vezes não pode pagar, depois esquece, faz de conta que, e deixa o nome lá para o SPC e coisa, e vai embora e não paga. Daqui 5 anos caduca para o homem, para Deus não vai caducar, e para o diabo também não caduca. Fica sabendo disso. É palavra dura, né? Mas é ensino, para nós não cair, se Deus nos corrige, para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, para Deus não caduca não. Tem que ir lá e acertar o que se deve. As coisas são assim. O homem pode passar 5 anos, sair lá do cartório, tem que sair do SPC, o que seja, sai, mas e no mundo espiritual vai sair? A tua dívida vai estar lá, tal dia, tal hora, tal minuto, fez a dívida assim, e não pagou, vai estar lá, e aí vai falar o quê? Vai alegar o quê? Por quê? Porque faz conta além do que pode. Paulo disse assim, tendo o que comer e o que vestir, estáis contente. Mas tem gente que não está contente com nada, quer cada vez mais, quer consumir. Os crentes querem consumir e fazer, e acaba se enrolando. Aí quando se enrola, dá dívida, dá tombo, deixa o cartão lá encher, estourar, e depois, fica por, isso aí não vai dar nada não vai acontecer nada não. Cuidado, pois vai acontecer. Naquele dia vai ter que dar conta. É que eu quero ver como é que vai ser. Eu penso muito nisso. Me lembro esses dias, mas não vou falar sobre isso agora, vou falar daqui a pouco, né? Lembrei agora, mas vou falar daqui a pouco. Então, se lembra de tudo. Acerta, não devais nada a ninguém. Nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor de Deus. Devemos ou pagamos. Se não pagamos, temos que pagar. Por quê? Porque senão vamos ter que dar conta. No Salmos 37 e o versículo 21 de Salmos nos diz assim, 37 e 21: O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Olha só, agora vamos falar sobre outra coisa que está pegando muita gente, outra coisa que está atrapalhando muito, que é pegar as coisas dos outros e não devolver, pegar as coisas emprestadas e não devolver.
achar que ficou e fica lá jogado naquele canto, às vezes nem lembra mais que está lá. Mas sabe de uma coisa? Está lá. Ó, fala que o ímpio, ele toma emprestado e não paga. Ele pega alguma coisa de alguém, ele pega um dinheiro, mas não paga. E ele empresta alguma coisa de alguém também, não devolve e não está nem aí. Mas nós não podemos fazer isso não. Aqueles que militam para o céu não podem se embaraçar com as coisas dessa vida. Aquele que é servo de Deus, ele não pode pegar alguma coisa de alguém e não pagar. Ele não pode pegar alguma coisa de alguém e não devolver. Toma muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque Deus vai requerer essas coisas. Parecem coisas pequenas do dia a dia, mas essas coisas que vai fazer muitos tropeçar quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, vai ficar: Senhor, por quê? Porque não fez. Lembra aquele dia que fez isso? Pegou lá, não devolveu, pegou emprestado R$20, pegou emprestado R$10, pegou emprestado R$100, vai cobrar. Isso tem muito. R$2, R$1, o que seja, não importa. Deus não faz diferença de R$1 para R$1.000. Tudo a mesma coisa. Se foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Se for infiel no pouco também, não vai ser colocado no muito. Se for infiel, é no pouco, no muito. Para Deus não importa se é R$1 ou R$1.000 ou R$10.000. É R$1 não é teu, é R$1 que não é teu. Mas o povo não está. Os crentes é muito desapercebido quanto a isso. Eles não são percebidos quanto a isso. O que tem de crente que dá calote, não é brincadeira. É até chato falar isso, mas é a verdade. Não é chato não, né? É a realidade. Infelizmente, é triste, mas Deus vai requerer. E o diabo vai acusar. Vai acusar. Aí não tem como falar: mas agora eu vou igual o rico, né? Deixa que eu volto, aí eu vou fazer. Quando eu voltar, não tem mais volta. Partiu, acabou. Partiu dessa terra, não tem como consertar mais nada. Não tem como consertar mais nada. É hoje, é agora, não é amanhã. Então, o justo, ele compadece, ele dá. Ele dá: toma aqui, ó, não vou te emprestar não, eu vou te dar. Toma aqui, vai embora. Agora o ímpio, aquele que não vigia, que o crente que é ímpio, ele pega e ele não paga. Ele promete e não cumpre. Ele pega alguma coisa de alguém, né? Vou falar sobre essas coisas aqui agora. Pegou o martelo de fulano, não devolveu. Cuidado, hein? A enxadinha que você pegou da irmã Joana, a roupa da irmãzinha, o calçado da outra, o copo. Eu me lembro que o meu primeiro pastor, né, ele ensinava nos cultos de doutrina. Nunca esqueço isso. Se você pegar de alguém uma xícara cheia de açúcar emprestado, você tem que devolver uma xícara cheia de açúcar emprestado. Não meia xícara, nem perto da... É cheia, é cheia. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Porque parece que isso é coisa simples, mas para Deus não é simples. O juízo de Deus é rigoroso. O juízo de Deus é rigoroso. Rigoroso. Essas pequenas coisas que vão ser a causa de muitos não ser salvos e muitos não subir no arrebatamento. Essas pequenas coisas vão fazer muitos tropeçar. É o dia a dia, ali, ó, na correria do dia a dia, no esquecimento do dia a dia, que o inimigo vai jogando ali, ó, né? Pegar as coisas dos outros e não devolver, não esquecer que está lá, mas Deus vai requerer. Tem muitos que têm costume também de chegar, né? Cuidado, hein? Deus tem cobrado do o Espírito Santo, o Senhor tem tocado no meu coração sobre isso.
Vai chegar no lugar, está dentro de um supermercado, aí vê uma banana lá, já casca, come, pega uma uvinha, vou experimentar, vai chupando. Preste bem atenção, parece coisa simples, mas não é certo não, porque quando você vai pesar lá, até os gramas é contado. Se todo mundo que for lá comer uma banana, e todo mundo que for lá catar umas par de uva, ele vai tomar um prejuízo. Preste bem atenção, cuidado, vigia. Vigia. Muitos não vigiam. Eu não faço isso, porque eu senti que não devo fazer isso, porque se eu estou de alguma maneira lesando. Eu vou lá comer uma banana, vai 100 pessoas lá comer 100 bananas, vai ter um prejuízo. Então cuidado, vigia nessas pequenas coisas. Vai lá pesar